Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição de entre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Os irmãos podem sentar? Queridos, é consenso entre os estudiosos da igreja, desde os seus primórdios até os dias de hoje, que os que mais malefícios têm causado à igreja de Cristo não são os seus opositores. E se eu perguntasse, ou se a gente fizesse uma pesquisa e perguntasse quem você acha que são os maiores causadores de problema e de empecilho para o crescimento da igreja, por certo nós diríamos que eram os seus opositores. Agora veja a conclusão a que chegaram os estudiosos sobre a igreja desde o seu nascedouro até os dias de hoje. Ele diz que os maiores malefícios têm sido causados à igreja de Cristo não pelos seus opositores, e sim pelos seus expositores, ou seja, pelos seus pregadores, que são os expositores da palavra, por lhes faltar, entre outros, alguns dos ingredientes que encontramos na pregação que Pedro e João fizeram logo depois da cura do coxo de nascença. Esse fato aqui aconteceu porque Pedro e João haviam curado um coxo de nascença na entrada do templo e todos ficaram admirados com aquilo. Portanto, o texto nos fala que Pedro e João
não aproveitaram a ocasião da cura que os colocou em evidência para se autopromoverem. Não é interessante isso? Qualquer um de nós, pregadores, poderia aproveitar aquele momento e dizer: olha, venham para a minha igreja, aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui Deus opera, aqui Deus faz grandes coisas, aqui é o lugar onde o homem de Deus ora e Deus manifesta o seu poder. Mas ele não aproveita essa ocasião para se autopromover, mas aproveita a ocasião para pregar o Evangelho. O evangelista Lucas nos diz que, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Apesar de admirarem a intrepidez de Pedro e João, mesmo assim, continuaram perseguindo-os para que eles não pregassem o Evangelho de Cristo, o que eles não aceitaram. Portanto, baseado nesse texto, eu quero lhes falar nesta manhã especial em que se comemora a Páscoa, eu quero falar sobre o tema a verdadeira pregação do Evangelho. A verdadeira pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, a verdadeira pregação do Evangelho tem Jesus como centro da sua mensagem.